Oi, eu sou Evandro e hoje eu venho falar sobre luto. Pois é. Negocinho difícil que a gente passa e parece que até os 40 anos de idade a gente meio que não vivencia muitos lutos, né? Nem de família, nem de nada. Amigos, a partir dos 40 começa. Depois dos 50 a coisa pega fogo. E eu desconfio que depois dos 60, então, cada vez mais, 70, 80, se a gente estiver vivendo, vai ter muito luto pela frente, né? Que é o natural da vida. Mas o negocinho difícil de ser vivido. No ano passado, eu perdi minha mãe. Foi a maior dor que eu pude conhecer, né? Esse ano, nós perdemos nosso filhinho, nosso Habib, com quase 18 anos, nosso cachorrinho. Até hoje eu estou chorando. Faz pouquinho tempo, faz uns 20 minutos, que eu chorei de desespero. E por que será que a gente não consegue entender o luto, né? É uma coisa que me deixa encasquetado. Porque, por exemplo, a gente sabe que tudo que está vivo vai morrer, certo? Ninguém é eterno, todo ser vivente vai morrer. Seja planta, seja animal, né? E nós estamos no meio dos animais. E, no entanto, a gente nunca está preparado. Por mais que espere, por exemplo, minha mãe, ela faleceu de câncer. No começo, um câncer coloretal, e depois se espalhou e acabou morrendo com uma dengue hemorrágica associada. Por mais que a gente esperasse isso e por longos 2 anos, né, de muito sofrimento, a gente sabia que esse momento ia chegar, a gente nunca está preparado. Eu não estive preparado. E aí a dengue me levou a minha mãe, antes dela das complicações mais sérias da doença, mas já estava bem tomado, porque foi em 15 minutos, nos meus braços, olhando nos meus olhos. Isso fez com que eu ressignificasse completamente a minha existência, né? Quando uma mãe morre, a gente, primeiro, acaba não tendo mais medo de nada no mundo, né? E alguma coisa muda dentro da gente. Mas nada nos prepara. Nosso cachorrinho, quase 18 anos de puro amor, estava muito dodóizinho, estava muito limitado, o dia inteiro de remédio, colírio, perdeu um olho, estava com uma série de problemas. Mas a gente nunca quer admitir o fim. Mas esse fim chega. E por que a gente não consegue se preparar? E assim, independente do que você acha, né? Que nem eu sou deísta, eu acredito em Deus, inteligência suprema, mas não tenho religião. Eu sigo a doutrina espírita porque me trouxe mais respostas do que perguntas. Mas nessas horas de luto, a gente acaba se questionando sobre tudo. Parece que a gente se questiona, será que eu acredito em Deus mesmo? Será que Deus existe? Por que tudo isso? E mais ainda, eu achei muito estranho, eu comecei a me questionar, por exemplo, da perda do Habib, como é que eu pude amar um serzinho de 5 quilos tão profundamente desse jeito, a ponto de me fazer até hoje, acho 27, quase 3 semanas após, eu chorar de soluçar. Da minha mãe eu fiquei 1 mês chorando. Não sei, eu acho que o nosso biológico, a nossa constituição biológica, deve ter alguma coisa, né? Algum gatilho, alguma coisa que nos imputa essa dor tão absurda, esse desespero que dá. E, no entanto, para algumas pessoas, né, que a gente conhece, talvez a gente acha que vai sofrer muito e não sofre quase nada. Quem a gente acha que não vai sofrer, sofre muito. E tudo bem, porque o luto,
ele é muito particular de cada um, não tem uma regra, né? Não tem uma regra de que, olha, se eu amo muito, no velório eu vou estar me descabelando e gritando. Não, se eu não estiver chorando no velório é porque realmente eu nunca amei. Não tem nada a ver. E cada um manifesta de um jeito e por um tempo específico. Então tem gente que lida bem com isso, que uma semana está tudo resolvido. Tem gente que passa um ano e nada está resolvido. Cada um vai digerir este luto, né? Vai se preparar e se entender e superar. Então não tem uma regra. Eu não faço mais juízo de valor em luto de ninguém, porque cada um sente de um jeito. Na mesma casa, na mesma família, duas pessoas vão sentir o luto completamente diferente. E tá tudo bem. E ninguém tem que seguir ninguém, ninguém tem que apressar ninguém, né? É uma coisa que é natural de cada um. Eu espero que demore ainda para eu vivenciar novos lutos, porque, não sei, envelhecendo parece que a gente vai ficando cada vez mais sensível. Deveria ser o contrário, né? Pelo menos eu achei que fosse. Mas não, a gente fica mais emotivo. Aí eu entendo porque que a minha avózinha, minha avó Virgínia, mãe da minha mãe, quando eu viajava, eu morava em Itajubi, e viajava para Rio Preto, que eu comecei a morar em Rio Preto. Passava a semana inteira fora e voltava de fim de semana, e ela chorava toda vez que eu saía. Hoje talvez eu entenda. Ela tinha seus 77 anos, e quando eu ia embora, era como se eu morresse para ela. Ou talvez ela pensasse lá no seu íntimo, talvez eu não vejo mais meu neto, porque eu posso morrer a qualquer momento. E ela se foi dormindo. Eu acho que o melhor tipo de morte que pode existir, sem sofrimento, sem dor, de uma vez só. Mas enfim, cada um de nós tem que passar o que vai passar e tem que aprender com isso. Porque sofrimento, eu entendo que só exista para isso. Para que a gente aprenda alguma coisa e evolua como ser humano e como ser espiritual que somos. E sim, eu acredito piamente que nós somos espíritos, as coisas não acabam, né, nessa vida material. Porque senão seria um desperdício, né? Deus não faria isso. Seria muito desperdício. E a criação é tão perfeita, tão magnífico. No meio do caos, ter toda essa organização, como por exemplo o nosso corpo é. Existe um propósito maior. Bom, mas já falei demais. Nossa, quase 10 minutos. E você? O que é o luto para você? Deixa aí nos comentários.